O tema da nossa mensagem nesta noite é a bênção da herança espiritual. Muitas das vezes nós já vamos para a leitura da palavra de Deus, mas aqui quando falamos de herança espiritual é algo profundo, é algo tremendo. Porque muitas das vezes nós esperamos uma herança dos nossos pais, né? Ou esperamos que os nossos pais deixem alguma herança para nós, falando em bens materiais, casa, terreno, carro, alguma coisa nesse sentido. Mas isso nem se compara com a bênção espiritual que um pai e uma mãe pode deixar para os seus filhos, para os seus herdeiros, em nome de Jesus. A herança espiritual é uma responsabilidade nossa como pais e mães, trabalhar para que nós deixemos e entreguemos para os nossos filhos. Quando nós partimos desta para outra, nós podemos ir em paz, porque sabemos que eles vão dar continuidade àquela fé a qual nós começamos e fomos até o fim dela, em nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo, ele diz que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas ele guardou a fé. Então, nós como pais e mães temos que ter uma fé viva no Deus vivo e fazer de tudo para plantar esta fé no coração dos nossos familiares, para quando nós partirmos daqui, nós deixarmos essa semente dando fruto na vida deles, em nome de Jesus. É com isso que nós precisamos nos preocupar, é com a herança espiritual que nós temos que deixar para os nossos filhos, e com certeza, se eles forem firmados nesta fé, a qual eles foram ensinados, eles vão passar para adiante para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e assim sucessivamente. A maioria das pessoas só pensam em herança material, e a maior herança que nós podemos deixar, a herança espiritual, é um ensinamento de Deus, um ensinamento santo, para que essas pessoas cresçam, constituam a sua família, alicerçadas na fé, em Jesus, no nome do Senhor. A fé tem que estar firmada no Senhor Jesus. Tem muita gente que firma a sua fé em qualquer coisa. Esta fé não vale nada. A fé verdadeira, a fé que funciona, a fé que dá fruto, a fé que prospera, a fé que nos leva para o reino dos céus, ela é única e exclusiva no Senhor Jesus. Se não for nele, está com a fé em algo errado. Não vai funcionar e não vai chegar a lugar nenhum, porque só através do Senhor Jesus nós temos que guardar esta fé e ir até o fim com ele, para receber a nossa coroa, por gratidão àquilo que nós fizemos por ele, de sermos fiéis, e guardamos esta fé até o fim, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo de número 1, pega o versículo 3 em diante, e nós vamos entender a herança desta fé espiritual, que nós precisamos nos preocupar e deixar para os nossos familiares, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 em diante, o Paulo fala o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está escrevendo aqui essa segunda carta ao jovem chamado Timóteo. Aqui o Paulo, ele está, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 em diante. É isso que os irmãos acharam? 2 Timóteo capítulo de número 1, o versículo 3 em diante. Está certo, sim ou não?
Amém. O Paulo, quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele estava preso e sentenciado à morte. O Espírito Santo já tinha tocado no coração e falado com ele que dali ele não sairia mais. Ali era o fim da carreira dele, como um apóstolo e pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui esse jovem Timóteo, ele vai descrevendo aqui, e quando ele chama Timóteo de filho, ele chama de filho espiritual. Ele não, Timóteo, a Bíblia não cita quem era o pai de Timóteo, mas ele cita a avó e a mãe, só não cita o pai. O Paulo chama de filho porque foi ele que pregou o Evangelho e gerou Timóteo na fé. Por isso que ele chama de meu filho Timóteo. Tem partes que ele fala assim. E no versículo 4 ele continua falando: desejo muito ver-te. Da prisão ele escreve essa carta para Timóteo, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Afinal de contas, foi ele que alicerçou Timóteo na fé. E aqui o Paulo, ele está atestando que realmente Timóteo era um homem, um jovem homem de Deus, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide. Dá uma paradinha aqui. A fé primeiro veio em quem? Veio em quem? Na avó do Timóteo. E com certeza, a avó do Timóteo tinha uma filha. Afinal de contas, ele está falando aqui da avó. Então, primeiro a fé foi gerada, quem se converteu nesta família, a qual o Paulo amava, foi a avó do Timóteo. E aqui ele cita, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro. Então quem se converteu primeiro foi a avó de Timóteo, em tua avó Lóide, e em tua mãe, em sequência, quem é que vem? A mãe. A avó se converteu, a mãe se converteu através da avó do Timóteo, ou seja, da sua mãe, né? A mãe converteu a filha, e o que é que a filha fez? Converteu o jovem Timóteo. Olha a sequência de bênção na vida desta família. E é isso, irmãos, é essa sequência que nós temos que deixar para a nossa família. Eu me converti a minha filha, converti a minha esposa converteu a minha filha, ou converteu mais da nossa família. Os meus filhos convertidos vão se casar, o que é que vai acontecer? Essa fé vai seguir os filhos dele, que é os meus netos. Os meus netos vão se casar, esta fé foi plantada e está alicerçada, se casaram nesta fé, vão gerar família gerada na fé, e os meus netos e bisnetos vão ser gerados nesta mesma fé, os meus tataranetos vão se casar, e aí vai até a quinta, a sexta, a 10ª e a 1000ª geração, em nome de Jesus. Mesmo que não chegue a 10ª e a 1000ª, mas essa é a sequência. E isso aqui que está no versículo 5, essa é a sequência das bênçãos espirituais na nossa família, em nome de Jesus, irmãos. Nós não podemos medir esforços para plantar esta semente da fé, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no coração da nossa família. Pastor, não é fácil converter a todos, mas não somos nós que vamos converter nenhum deles. Nós não temos a capacidade de converter ninguém, mas nós temos a capacidade de ensinar a verdade para eles. Nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo para plantarmos esta semente no coração deles. Mas ele tem um coração endurecido, ele é rebelde.
plante a semente. O meu papel como pai e você como mãe é plantar semente no coração deles. E entregue nas mãos do Espírito Santo de Deus, que quem vai dar o crescimento é Ele, em nome de Jesus. Aqui a sequência é esta: a avó se converteu a filha converteu o filho, e assim sucessivamente. Que coisa linda. O Paulo aqui, ele está maravilhado disso, e está dizendo: Timóteo, continua, olha quem foi que te converteu, a tua avó, a tua mãe. É assim que você tem que seguir adiante. Porque o Paulo estava falando isso para Timóteo, porque ele era muito jovem, e as pessoas vinham aqui no ouvido do Timóteo, falando mal de Paulo. Paulo estava preso, aí vem os escarnecedores no ouvido de Timóteo. Porque o Paulo fala, não é bem assim, olha lá, imagina o que não falaram para Timóteo a respeito de Paulo. Olha lá, Paulo não falou que é um grande homem de Deus, por que é que ele está preso? Cadê o Deus dele que não solta, não bota ele em liberdade? O escarnecedor, ele age desta forma. Ele não sabe, ele não entende o trabalhar de Deus. E aí ele continua falando aqui, ó: em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de quê? Tem uns que falam covardia, outros de temor, é a mesma coisa, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Essa é as qualidades do homem e da mulher de Deus. Não temer, ser moderado nas suas palavras, ter um coração humilde e cheio de amor com o seu próximo, em nome de Jesus. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, para andar assustado, com medo. Porque eu não passo por ali, porque fulano morreu naquele lugar. Eu não passo ali porque ali é mal assombrado. Já ouviu falar isso? Ali eu ouvi falar que as pessoas ouvem voz. Eu quero passar distante daquele lugar. Eu não entro naquela casa velha porque todo mundo que vai lá escuta jogar pedra. Deus não deu um espírito de temor nem de covardia, nós deu um espírito de ousadia. Nós temos um Deus vivo, e o diabo é que tem que ter medo de nós, não nós temer as obras de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou um prisioneiro seu. Antes, participe as aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele encoraja, e ele diz aqui: não se envergonha não. Por que é que o Paulo diz: não se envergonhe porque eu estou preso? Não, eu fui seu professor, seu mestre. Não se envergonha que o seu mestre está aqui preso, não. Isso aqui é o trabalhar de Deus. Isso aqui, Timóteo, é Deus mostrando que ele sabe que quem é fiel a Ele, não importa o que vai passar, o que importa é ser fiel até o fim, porque o melhor me aguarda no reino dos céus, em nome de Jesus. E aqui ele diz, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, o versículo 9. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor
dos gentios, por cuja causa padeço. Aqui ele faz questão de mencionar Timóteo, por a causa do evangelho que eu estou aqui preso. E o Espírito Santo já me falou que eu iria passar por tudo isso. E daqui, Timóteo, nós só vamos nos ver lá na glória. Também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, Paulo dizendo, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, aqui ele está dizendo, eu não me importo. Não me importa o que está acontecendo, porque o Espírito Santo já me falou que o meu lugar já está guardado lá no reino dos céus. Então aqui é uma carta que você se comove muito, daquele homem está no cárcere, e aqui ele vai dizer que muitos abandonaram ele ficou sozinho. Aquelas pessoas que estavam em volta dele, pessoas que diziam que eram amigo dele, simplesmente deram as costas. Isso aí ele sentia uma dor muito grande no seu coração pelo abandono. E aí ele no versículo 13, conserva o modelo das sã palavras, que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo, que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Aqui, ó. Entre os quais foram Frigério e Hermôneges. O Senhor conceda misericórdia a eles. Veja que todos abandonaram o apóstolo, mas ele sabia que quem estava sempre com ele era o Senhor Jesus, o Espírito Santo confortando o coração dele, até o dia que ele foi levado para a glória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então esse texto é tremendo, essa carta que Paulo escreve, e aqui realmente ele aponta qual que é a nossa herança. Nós temos que deixar uma herança santa e conservar firmes na fé, salvar a nossa alma e deixar esta semente plantada no coração daqueles que deixamos, mas eles vão dar continuidade pelo poder do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 28. Famílias como instrumento de Deus. Nós somos instrumento de Deus, sim, irmãos, em nome de Jesus. Mateus 28. Cada um que está aqui é instrumento de Deus para salvar a sua casa e salvar as outras famílias em nome de Jesus. Nunca se esqueça isso. Cada um de nós que estamos aqui somos instrumento nas mãos do Espírito Santo. Somos ferramenta para destruir o inferno, saquear os demônios, tirar as pessoas das mãos de Satanás e colocar elas em liberdade. Foi para isso que Deus chamou a cada um de nós que estamos aqui em nome de Jesus. Foi para isso, irmãos. Foi para tirar as pessoas das prisões. Mateus capítulo 28, versículo 19, deixa eu ver aqui. 28. O 18 ao 20. 18 ao 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e... Então, quem tem o poder nos céus e na terra, é o Senhor Jesus. É aquele que está aqui, ó, conosco. Tem o poder nos céus e na terra. Presta atenção. Aí no 19 ele diz, ó, portanto, ide e ensinai todas quem? As pessoas, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e de quem mais? Do Espírito Santo. Aí ele diz aqui, ó, quando vocês fizerem isso aí, vocês digam para ele o que está escrito no versículo 20.
Ensinamentos do Senhor Jesus, irmãos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, ou seja, ensinando que eles precisam serem fiéis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Precisam ser fiéis aos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Eis que estou convosco todos, para nos capacitar, nos dar força para que nós possamos ser encorajados, não ter timidez de falar de Jesus para as pessoas, ter esse amor. O que nos impulsiona a falar de Jesus para as pessoas é o amor de Deus que está no meu e no seu coração. É isso que nos leva a falar de Jesus para elas. Se fosse pela vontade humana nossa, nós não iríamos abrir a boca para falar de Jesus para ninguém. Porque a carne, ela não quer fazer a vontade de Deus, mas nós fazemos a vontade de Deus porque o Espírito Santo que derramou o amor de Cristo no nosso coração, é Ele que está conosco para nos impulsionar a falar de Jesus para elas, em nome de Jesus. Ensinando a guardar todas as coisas, todas as coisas que eu vos tenho falado, ou dito, ou mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí ele sela aqui, amém. Eu concordo com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, ou seja, ele diz, vão, pregue, ensine, que eles precisam, a partir do momento que ouviu, obedeça a palavra, e vão até o fim dela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. 1 João capítulo de número 4. Família é um tesouro de Deus. Por que é que enfrentamos afrontas? Por que é que enfrentamos grandes lutas e aflições? Porque cada um de nós somos um tesouro nas mãos do Senhor. Ele nos vê como um tesouro. Porque quando Ele olha para cada um de nós, Ele não olha direto para mim e para você, como nós somos. Ele olha através do Senhor Jesus. E quando Ele olha para nós através de Cristo, Ele não vê nenhum defeito em nós. Porque o sangue de Jesus já nos lavou. E Jesus não tem pecado, Jesus é perfeito. É assim que Ele olha para nós. Através de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? 1 João, já achou aí, queridos? 1 João capítulo de número 4, não foi isso que eu falei? Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7 diz assim, queridos: amados, amemos uns aos outros, porque o amor ou a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse amor que o João está falando aqui, não é o amor humano. Esse amor é o amor de Deus. O amor que o Espírito Santo derramou nos nossos corações é esse amor que ele vai se expressar na vida das pessoas. O amor humano é um amor egoísta, que se a pessoa está fazendo bem, eu vou retribuir fazendo bem para ela, digamos assim. E aqui é o contrário. Jesus diz que nós temos que amar o nosso inimigo. É fácil amar o inimigo? Humanamente falando, ninguém ama o inimigo, mas nós amamos por quê? Porque não é o amor que está no nosso coração que vai amar o inimigo, é o amor de Deus que está em mim, que vai fazer com que eu ame esta pessoa que me faz mal, que me xinga, que me odeia. Eu amo ela, assim como Deus me ama e nos amou quando nós estávamos no mundo, no pecado, na perdição, no mar de lama. Ele nos amava, por isso que ele diz para amar o inimigo também. É um mandamento difícil para quando andamos na carne, mas quando andamos no Espírito, ele não se torna tão difícil. Tem essa diferença. Olha o 8. Aquele que não ama, não conhece a quem?
Se não tem o amor de Cristo no nosso coração, tem o quê? Tem egoísmo, soberba, arrogância. Bateu, levou. Pessoa olhou mal, a pessoa já pergunta: o que foi? Está me achando bonito? Não é assim que o mundo age? Ou não precisa nem falar nada, as pessoas já encrencam mesmo, já quer brigar, só em olhar a pessoa já quer brigar. É assim que o mundo age, impulsionada pelo o espírito do mundo, do demônio. E aqui o João está falando do amor de Deus no coração do seu povo, em nome de Jesus, que nós temos que agir diferente, porque nós fomos transformados, nos tornamos novas criaturas. Aquela velha natureza pecaminosa, ela não está mais conosco, por isso que temos a capacidade de amar, porque foi morto o velho homem, e quando renasceu o novo homem, ele renasceu com o amor de Cristo no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Por isso que tem que nascer de novo, da água e do Espírito, para poder entrar no reino dos céus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, é caridade. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E é por ele que temos vida. Jesus, Deus já deu a sua prova de amor. Ele deu Jesus para morrer, porque ele nos ama. Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar, para nos salvar nós. Então não tem maior amor do que esse. Ele já expressou o seu amor, entregando o seu único Filho, para que nós tenhamos vida espiritual e um dia possamos ocupar o nosso lugar no reino dos céus, assim como Paulo falou, que ele tinha certeza no seu coração que o depósito dele já estava concluído lá no reino dos céus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o 10 diz: nisto está o amor, ou a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus. Veja que ele nos amou do jeito que nós éramos, cheios de pecados, sujos, mentia, caluniava, concordava com o erro dos outros. Esse era nós, antes da conversão. Mas que ele nos amou e enviou Jesus para a propiciação pelos nossos, já era, apagou. Por isso que o Paulo diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, de temor, não, ele deu um espírito de fortaleza, de poder. E aí Jesus fala lá em Mateus 28, 18, 19, 20, vão e pregue para todas as nações, e digam para eles obedecer esta palavra, e vão até o fim para ser salvos em nome de Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho. Ouviu, acolheu, nasceu de novo, segura a palavra, vai até o fim, em nome de Jesus. Vamos salvar almas. Esse lugar vai ficar muito pequeno para o número de gente que nós vamos trazer para este local, esse espaço, em nome de Jesus. Porque nós vamos falar de Jesus para as pessoas, e o Espírito Santo vai tocar o coração delas, porque nós vamos pregar por amor, para salvar a vida dela, salvar aquela família, salvar aquela mãe, aquele pai, aquele filho. Pensa você aí no seu lugar, o que é uma pessoa sem Jesus? Só pensa, o que é uma pessoa sem Jesus? Então nós temos essa obrigação de falar de Jesus para ela, dizer para ela que tem dois caminhos a seguir, o certo e o errado. Qual que ela quer seguir? Quer continuar no erro ou quer sair do erro e vir para o certo? E não é negócio de deixar para amanhã, não, é hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque por dureza de coração muitos perderam e estão perdendo a salvação. Olha o 11, amados, se Deus assim nos amou, olha que bonito, irmãos, também nós devemos amar aos outros. E aí no 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós
em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Ou seja, a cada dia mais que eu obedeço a palavra dele e faço a vontade do Senhor, esse amor vai crescendo dentro de mim. Esta vontade de ganhar almas, essa sede de justiça, vai crescendo dentro de mim. Porque nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo e sabendo, meus amados, que essa pessoa ela não tem Cristo ainda na vida dela, nós vamos batalhar contra os espíritos do inferno que estão lutando para manter elas nesta prisão, nesse cativeiro. E em nome de Jesus nós vamos quebrar as cadeias que prendem essas pessoas e elas vão vir para a luz, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tem que sair das trevas e vir para a luz. Porque é fácil de entender. Uma pessoa no seu estado normal, ela jamais vai querer viver nas trevas. Jamais. Ela insiste em querer permanecer nas trevas, porque ela não tem consciência do perigo que ronda a vida dela. Ela precisa ouvir, que nem Jesus falou, vão e pregue, vão e fale de mim para elas, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de mim não há salvação. Olhe o versículo de número 13. Nisto conhecemos que estamos nele, em quem? Em Jesus, e ele em nós. Pois que nos deu do seu Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador de quê? Das pessoas. Pastor, mas eu não falo em língua, eu tenho o Espírito Santo? Tem. Todos aqui têm o Espírito Santo. Só precisa buscar agora o dom de falar em línguas, para ser batizado com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Mas por que é que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Se não fosse necessário o batismo com o Espírito Santo, não estava aqui no Evangelho que Jesus fala que ele batiza, é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos no dia do Pentecostes. Então precisa, o batismo no Espírito Santo é o que capacita o povo de Deus a fazer a obra dele em nome de Jesus. Então é questão de buscar, o que é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Não precisa se esforçar, é buscar, pedir, e é batizado em nome do Senhor Jesus. Aquele que pede recebe, aquele que bate, as portas se abrem, e aquele que busca, encontra, peça, que ele dá, em nome de Jesus. É só querer, bote o seu querer em ação, e o Espírito Santo está aqui para te capacitar, te fortalecer, para você proclamar o poder de Deus na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Feche a sua Bíblia e se coloque de pé, e vamos orar em nome de Jesus.